Hoje temos novidade aqui no canal. Nós vamos falar sobre projetos comerciais. Nós vamos falar sobre tendências, sobre como a gente trabalha os projetos comerciais aqui no escritório e principalmente o que a minha experiência mostra que é importante para esse tipo de projeto. Vem comigo? Um projeto comercial, quando um empresário nos procura para fazer um projeto, um supermercado, uma loja, uma série de empresa, esses projetos têm um grande diferencial sobre os projetos residenciais, que é o time deles. A gente tem prazos bem estipulados, né? Toda empresa tem um cronograma enxuto e geralmente pauleira mesmo, velocidade. E eles também têm um valor específico para aquela obra que, em geral, nem é muito grande, não. Geralmente, eles têm uma verbinha curta para os projetos. Essas duas características são bem marcantes. Pode acontecer de ser diferente? Pode acontecer de ser diferente, mas não é a regra. Agora, o principal, quando a gente vai aqui no escritório, quando a gente vai fazer esses projetos, é o briefing que eu faço com os clientes. Porque eu entendo a arquitetura comercial, o projeto comercial, como uma ferramenta a mais para dar valor àquele produto ou àquele serviço. Vou te explicar melhor. É que um comércio, ele tem sua logomarca, ele tem seu portfólio, sua clientela específica, muito bem definida, muito determinada para ajudar nas vendas, para ajudar naquela meta daquela empresa, naquele objetivo. E a arquitetura, ela pode ser uma aliada. Acho que o jeito mais fácil de eu falar isso é dando exemplos. Eu vou começar com um exemplo de um primeiro projeto comercial que eu fiz há muitos anos atrás, o primeiro grande projeto comercial que eu fiz há muitos anos atrás, em 2003. Eu tenho até aqui uma foto. Eu fui olhar a data dessa foto, gente, 11 de dezembro de 2003. Isso mesmo. E é uma concessionária de veículos que todo mundo conhece, acho mais fácil eu falar pelo nome. É da Land Rover. Para quem é de Belo Horizonte, fica ali na Barão Homem de Melo, que é uma avenida bem localizada. Na época, em 2003, não tinha concessionária de veículo ali, era a primeira. E hoje é um polo, né? Tem várias. E a visão do empresário era muito grande. E ele trouxe para Minas essa marca Land Rover, que na época não eram carros com acabamento tão aprimorado, assim, luxuoso como é hoje. Naquela época eram jipes, eram carros pesados, grosseiros, muito usados, por exemplo, para transporte da Rainha Elizabeth, a gente vê por aí, mas é uma marca inglesa. Mas eles eram lataria grossa, pesada, tinham vidros blindados, era coisa ali para aguentar mesmo um atrito muito grande. E o Carlinhos, o empresário, que me procurou na época pra gente fazer, ele só tinha um galpão grande e mais nada. Ele me procurou na época e falou assim: Karina, eu tô trazendo a marca para Belo Horizonte, já está aqui. Tem só o galpão com os carros e o escritório dele. Eu quero contratar vários vendedores, então preciso de sala de vendas. O galpão tem uma acústica ruim, uma fachada feia, né? Era aquele galpão tradicional, metálico, com fechamento de alvenaria, até mostrando os pilarzinhos e tudo. E nessa conversa toda, ele me falou que ele via dois públicos. Eu perguntando pra ele, falando, qual que é seu público e tudo mais. Aí ele falou, naquela época eu ainda fazia muito instintivamente, eu ainda era recém-formada, né, e tudo, 3 anos de formada só. Mas já tinha uma boa noção. Ele virou pra mim e falou que o grande público dele eram as mineradoras, porque eram carros que aguentavam ali, o minério de ferro ia corroer em menos tempo aquele metal por causa da rigidez dele, da espessura dele, aqueles pneus muito grandes e tal. Então, o grande público dele eram as mineradoras para trabalho.
mas ele enxergava, ele vislumbrava um público enorme, que era o dos trilheiros. Minas tem muitas montanhas e é muito comum aqui a gente ter grupos que final de semana, que nas horas vagas tem como hobby fazer trilhas. E esses carros eles eram perfeitos para isso. Já tinha uma marca concorrente que vendia carro para isso, a Troller, se não me engano, mas ele queria trazer a Land Rover para fazer esse tipo de coisa. E aí, eu conversando com ele, nós entendemos que o público da mineradora, os funcionários dele, iam às mineradoras e faziam a venda. Mas na concessionária, a concessionária ela tinha que ser mais voltada para este público dos trilheiros. Então, nessa conversa toda, a gente desenvolveu uma fachada. Olha que legal. Aí é que entra a arquitetura, eu contei essa história toda por causa disso. Aí é que entra a arquitetura ajudando e agregando neste trabalho comercial. A gente trabalhou as fachadas do galpão com placas cimentícias para poder dar uma proporção melhor de altura e de largura. A gente usou de vazios nessa fachada para poder... Porque teve um acréscimozinho do lado do galpão, ele comprou o terreno do lado, então teve um acréscimozinho do galpão que a gente já não fez mais como um galpão mesmo. Então tinha um recuo ali na fachada que a gente colocou uns brises de aço cortem. A entrada também, para marcar a entrada da fachada, a gente colocou umas mãos francesas em aço cortem também e um vidro ali para demarcar onde era a entrada do público da concessionária. Naquela época, a avenida ainda podia estacionar carro na avenida e o pessoal chegava, estacionava na rua e hoje nem tem isso mais, né? Bom, um outro ponto importante, aí a gente usou na fachada, a gente usou cores cinzas, que é o cinza do concreto, e a gente usou o terracota. O terracota casava muito bem com duas coisas. Primeiro, com a logomarca da Land Rover, que a arquitetura tem que saber isso, tem que valorizar isso, tem que ver isso. E também essa história de Minas, que é esse vermelho, né, do quadrilátero ferrífero, essa terra toda. Então a gente trouxe isso para a fachada. Um marrom terracota avermelhado, assim, muito legal, foi muito chamativo na época. Todo mundo lembra dessa cor, essa fachada. Tinha uns jipes em cima de umas pedras, assim, na fachada lateral, uma espécie de vitrine que ele criou ali para poder mostrar que o carro poderia subir e descer as montanhas com facilidade, o 4x4 e tudo mais. Ainda dentro desse desenvolvimento da arquitetura, nós percebemos, eu percebi, na verdade, que a gente precisava de reter o cliente ali dentro. Porque não era uma venda fácil, não era um valor agregado muito alto para um hobby. Então, a gente precisava de agregar. Aí eu sugeri a ele da gente fazer um espaço para um café, para um sofá, uma poltrona. E ele topou. E em metros quadrados era uma porcentagem até razoável da concessionária, mas a gente desenvolveu ali uma sala, tinha um sofá de couro. Ele gostava muito, ele vem de uma família de antiquário. E ele gostava muito dessas coisas antigas que casa, tem tudo a ver com essa história de Minas, fazenda, né? Trilhas pelo interior e tal. Então a gente colocou ali uns sofás de couro marrom. A gente fez um balcão de concreto aparente, para poder servir café, pão de queijo, tomar uma água numa temperatura boa e principalmente cervejas. Ele levou cervejas ali para o cliente, se ele quisesse uma cerveja, um uísque. Por quê? Porque nós entendemos no nosso briefing ali que ele precisava de reter o cliente por mais tempo na concessionária. Além disso, muitas vezes o cliente, por ser um hobby, ele levava a esposa, ele levava os amigos, ele levava os filhos para aquela compra de final de semana. Isso em 2003, gente. Isso em 2003. E aí nós fizemos um banheiro masculino e o feminino. O banheiro, ele tinha, eu falei com ele pra gente colocar o revestimento, ao invés do piso e da parede sem cerâmica, a gente colocou vermelhão. Vermelhão, usamos portas de madeira de demolição. Os trincos do banheiro eram aqueles trincos que parece de fazenda antiga. Então,
tudo muito convidativo para auxiliar o vendedor a fazer aquela venda, a pegar pela emoção o cliente mesmo. A arquitetura pode e deve isso. A arquitetura comercial precisa disso. E é isso que aqui no escritório a gente faz como diferencial e como principal para a entrega do cliente. A gente ajuda ele a dar valor no seu produto. Um outro exemplo bem recente, isso aconteceu agora, início do ano, antes da pandemia, a gente entregou a obra. Foi a reforma da Ambev aqui em Belo Horizonte. O CDD de Belo Horizonte, que na verdade não é uma fábrica, não se fabrica nessa unidade, nesse centro aqui de Belo Horizonte, não. Lá é um centro administrativo. A Ambev gosta muito da localização interna aqui dentro da cidade, é ali perto da saída para o aeroporto, então é muito bem localizado. Mas era muito pequeno para eles. Eles precisavam de no mínimo o dobro era um predinho de 3 andares, muito pequenininho para eles. Eles precisavam de pelo menos o dobro de área. E então eles me procuraram para a gente fazer esse projeto de ampliação e reforma. Reformar o antigo e ampliar este novo. Como a verba era restrita, a gente acabou optando por fazer. Quando eu digo nós optamos, é o cliente e eu. A gente conversa e desenvolve. Nós optamos por manter a fachada, que é de tijolinho aparente, tijolos de concreto aparente. Manter os 3 andares, então a duplicação foi lateral. Nós optamos também por fazer grandes vãos para os auditórios, porque o espaço já existente tinha pequenos vãos. Eram escritórios pequenos, que alguns a gente até conseguiu fazer junções com reforços estruturais e tudo. Mas o novo a gente fez espaços amplos. Então eles precisavam de muitas salas de reuniões, de muitas salas de vendas ali. Ali é um espaço motivacional, reúne os vendedores, aqueles motoqueiros que a gente vê na rua, e reúnem ali, eles são motivados para sair, para trabalhar todos os dias. Mas uma coisa que foi muito importante nesta obra, e ela é recente, foi na hora que a gente estava desenvolvendo o projeto, eles me pediram para reformar a lanchonete. Tem uma lanchonete interna lá, onde o pessoal faz almoço, tem um micro-ondas para esquentar o almoço, muita gente leva marmita, né? Um pão de queijo, um refrigerante, um suco, tem tudo ali dentro. Para os funcionários, para eles não precisarem de sair, se deslocar, ser uma coisa rápida ali dentro mesmo. Aí o gerente, ele me chamou e falou assim: Karine, aqui eu quero uma churrasqueira. Eu falei: pra quê uma churrasqueira? Ele falou assim: não, eu tenho feito algumas reuniões de motivação, quando o pessoal bate meta, essas coisas, eu tenho feito umas reuniões, eu sou gaúcho, e eu faço muito churrasco. Aqui em Minas o pessoal gosta muito de churrasco, então a gente tem feito e tem funcionado muito bem para a dinâmica da empresa. Olha que interessante, gente. Eu virei para ele e falei assim: é mesmo? Ele falou: é. E aqui tá muito pequeno. E não tinha muito como ampliar, não, o espaço era reduzido. Eu falei com ele: mas quantos funcionários você quer juntar aqui para eu ter noção do tamanho daquilo? Ele falou que ele queria juntar, por exemplo, final de ano, ele queria juntar todos os funcionários da Ambev e fazer Era coisa de 300 pessoas. É muita coisa, né, gente? Então, eu pus a cabeça para pensar e veio a ideia. A gente tinha o 3º andar, a cobertura, era uma laje imensa, com uma vista linda para a cidade e que não estava sendo utilizada. A gente ia colocar ali telhado. Aí sugeri para ele: vamos fazer aqui um espaço de convenções? Vamos fazer aqui uma churrasqueira de verdade, um gourmet de verdade, com um banheiro aqui em cima e muita área livre, muita área aberta para essa confraternização. Ele amou. Ele amou. Eu tô contando essa história toda para vocês porque este é mais um exemplo de como a arquitetura comercial, o projeto comercial, ele ajuda a dar valor e função para aquele ambiente, para aquele espaço. E isso é que é o legal, isso é que eu acho que é o pulo do gato. Isso é que é o gostoso na arquitetura comercial, o que me faz arrepiar. Eu adoro isso.
Ainda em exemplos, eu vou falar para vocês que quando a minha filha era pequena, na minha cidade natal, em Itaúna, tinha uma loja da Marilda, uma grande empresária do setor de roupas, de vestiários. O foco dela, a loja chamava Baby, se não me engano. E era imensa a loja e tinha uma venda imensa para o público, mas ela atendia recém-nascidos e crianças. Até, sei lá, 5, 6 anos, mais ou menos, 7 aninhos, coisas pequenas, né? Crianças, tamaninhos pequenos ali. E ela tinha uma visão muito boa empresarial e tudo. E ela percebeu, e como eu ia muito lá, ela sabia que eu era arquiteta e a gente trocava muita ideia e tudo, ela me convidou para uma reunião e me apresentou a seguinte proposta. Karine, estou precisando de ampliar a minha loja. Eu quero fazer uma segunda unidade, mas uma segunda unidade voltada para o público teen. O meu público cresceu. As minhas crianças viraram adolescente. Eu estou perdendo esse público. Então, eu preciso de criar uma loja para elas. Eu achei aquilo muito interessante, aquela visão dela. E a loja dela de criança, a Baby, isso em 2006, tá, gente? A Bruninha tinha 3 anos. A Baby, ela tinha... Dentro da Baby, ela fez um espaço de parquinho, um playground. Então, as crianças iam com as mães para comprar as roupas e elas ficavam ali brincando. Tinha piscina de bolinha, escorregador, aqueles cavalinhos. Tinha uma série de coisas. E isso era um atrativo e um diferencial para ela. E ela queria algum diferencial para aquele espaço. Então, nos reunimos, ela locou um espaço à frente da Baby, na esquina do lado, e era uma loja com um pé direito duplo, tinha um mezanino numa parte e dupla na outra parte. E em frente à loja tinha um calçamento muito grande, assim. Era um afastamento enorme em frente à loja. A gente começou a conversar. Tinha uma entrada pequena numa lateral, que era onde era dupla, e depois tinha aquela parte do mezanino grande e aquela frente toda. Nessa conversa, ela e o gerente da loja, a gente resolveu fazer uma coisa bem colorida. A logomarca da loja foi desenvolvida em paralelo à arquitetura, e ela era laranja com verde, um verde forte. Então, a gente adesivou aquele mezanino duplo, a gente colocou uns pendentes de tamanhos diferentes, que hoje é muito comum, mas naquela época era novidade, né? Então, uns pendentes para iluminar com tamanhos bem diferentes. Colocamos na parede adesivos, porque adesivo é barato, é uma solução legal de fazer. A gente adesivou com quadrinhos, umas coisas bem chamativas, assim. Na entrada da loja, a gente fez um painel com iluminação de LED, com essa cor laranja, chamando muita atenção do pessoal que passava, principalmente à noite, aquilo ali aceso. E tinha um balcão, que era um carro antigo, que funcionava como se fosse uma mesa. E ali ela colocava um monte de catálogo das roupas dela. Adolescente gosta de marca, né, gente? Gosta de Vans, gosta de Converse. Acho que na minha época era All Star. Bom, eles gostam disso. Então, ali tinham vários catálogos com as novidades, com a moda. E eles usavam muito aquele balcão. E à noite, no finalzinho da tarde, quando eles saíam da escola, os meninos que eram do turno da tarde, eles se reuniam muito ali na frente. Era muito interessante. Eles gostaram tanto do espaço que aquilo ali virou uma referência. Olha que interessante. A gente colocou os provadores embaixo e a gente fez os meninos caminharem, porque como ali virava um burburinho ali na frente, a gente fez eles caminharem para o andar de cima, que era onde as vendas realmente aconteciam. E os provadores, que eram muitos, porque adolescente anda em bando, e via uma turma inteira ali para poder escolher sapato, roupa, foi muito legal que a gente fez os provadores, as divisões dos provadores entre um e outro, a gente fez com chapa xadrez, aquela de piso de ônibus. E era muito legal porque era uma linguagem da época, 2006, que os adolescentes achavam inovador, eles achavam interessante, eles se sentiam inseridos, falavam a língua deles. E isso fez com que a loja tivesse boas vendas e conseguisse alcançar esse público. Olha que legal como que a arquitetura
ela pode e deve ser um aliado no projeto comercial. Gente, eu poderia ficar aqui horas falando de vários projetos. Projeto de loja, projeto de roupa, projeto para sapato, supermercado, eu já fiz supermercado. Tanta coisa, mas o importante que eu queria passar com esse vídeo é esta ideia da gente ter a arquitetura como aliado. A gente ter a arquitetura como um valor além de só uma obra, de só uma decoração. A arquitetura, ela é uma arma poderosíssima para a venda. Quando você está andando por uma cidade nova, você chega num país novo, numa cidade nova, você bate o olho, provavelmente você sabe o que é um hospital, porque ele tem uma arquitetura própria, o que é uma escola. E quando é uma coisa muito inovadora, uma coisa muito diferente, aquilo também te chama atenção. E quando é uma arquitetura muito nobre ou pouco nobre nos materiais, né, que aquilo vai mostrar se é um espaço comercial que está vendendo uma coisa mais arrojada ou menos arrojada. Nova York, por exemplo, tem lojas conceitos ali na Quinta Avenida, maravilhosas. A gente pega, por exemplo, uma Nike, uma Adidas. Elas têm as lojas, as pop-ups mundo afora, que tem todo um padrão e tudo. Mas ela tem em Dubai, Nova York, Paris, tem pontos de lojas conceito. E isso é muito importante. Até as grandes marcas, elas têm na arquitetura, elas já enxergam isso há mais tempo. Elas enxergam na arquitetura um valor. Se não me engano é Adidas, agora eu tô confusa se é Adidas ou Nike. Que tem em Nova York uma loja que há pouco tempo atrás eles pegaram, são vários andares a loja, e eles esvaziaram um andar, na verdade 2, porque precisava do pé direito duplo. Eles fizeram ali é muito legal. Eles fizeram ali uma quadra. Então a pessoa chega e vai comprar o tênis. É um tênis de um valor agregado muito alto, que tem sistema de amortecimento, tem uma série de coisas ali dentro do produto deles. Mas a pessoa não sabia qual tênis comprar, então eles deram um espaço sensorial para eles. Eles colocam o tênis, pegam a bola e jogam. E com isso, eles veem, eles sentem o que é aquele tênis, o porquê daquele valor. Olha como é que a arquitetura foi importante. A pessoa criou ali dentro da loja, dentro de uma loja de vender tênis, ela criou uma quadra. Muito legal isso, né? Então, seja num espaço pequeno, né, numa obra pequena, de uma loja que ainda está começando pequena, ou numa marca grande, a arquitetura, ela é um aliado importante para valor. Isso é muito importante, muito legal. E eu dei esses exemplos lá de 2000, 2003, início da minha carreira, que eu formei em 2000, né? Para mostrar para vocês como eu já exerço isso e como eu gosto disso. Eu amo o projeto comercial e adoro quando o cliente chega para mim e fala: Karine, as crianças estão percebendo isso de uma maneira diferente. Como que só numa padaria, como que só mudar uma vitrine de lugar, um jeito de expor aquele produto, como que aquilo facilita nas vendas, como que aquilo é bom. Nós estamos aqui, nós profissionais de arquitetura, estamos aqui para ajudar vocês nisso. E o Karine Vasconcelos Arquitetura é um escritório que leva isso muito a sério. Foi um vídeo diferente, vocês têm visto muita casa por aqui. Foi um vídeo mais conceitual, também não mostrei muito projeto na prática, dei 3 exemplos bem simples, mas espero que tenha ajudado e agregado os empresários de plantão, principalmente. Nesse momento de pandemia, é hora de repensar tudo. Repensar o jeito da entrega, repensar o jeito do seu escritório, repensar o jeito da sua empresa. Pode contar com a gente aqui do escritório. Nós estamos aqui para ajudar vocês, inclusive nesse planejamento.